Glória a Deus. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Convido os irmãos para se pôr de pé. Vamos estar fazendo uma oração para estar dando início ao nosso culto nesta noite. Culto de missão, aleluias, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Culto que está no coração do nosso Deus. Feche seus olhos, curva sua cabeça e oramos. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, meu Deus, queremos te agradecer, ó Pai, por esta grande oportunidade, meu Deus, que o Senhor nos concede de estar na tua casa, na tua presença nesta noite, para te louvar, para te adorar. Te peço que toma a primazia desta reunião, meu Deus, e que venha operar em nosso meio, meu Deus, confirmando, meu Deus, com a cura, com a libertação, meu Deus, com o batismo com o Espírito Santo, Pai, e com a salvação de almas nesta noite. Meu Deus, em nome de Jesus, usa cada irmão, cada irmã, Pai, que for testemunhar, que for falar do Teu nome nesta noite, meu Deus. Pai, em nome de Jesus, derrama do Teu poder sobre as nossas vidas, Pai. Meu Deus, usa os grupos de crianças, de jovens, senhoras, meu Deus, para louvar nesta noite, ó Deus. E usa cada um, ó Pai. Fique conosco, meu Deus. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Nós vamos louvar a Deus nesta noite, irmãos. O hino de número 15 da nossa harpa. Peço à igreja que me ajude em nome de Jesus. Garganta está um pouco inflamada. Mas vamos adorar a Deus, porque Ele merece toda a honra, toda a glória e toda a adoração nesta noite. Oh, qual cego andei e perdido vaguei, longe o meu Salvador. Mas do céu ele desceu, em seu sangue verteu, para salvar o não pobre
Engrandecido é o nome santo do Senhor Jesus. É motivo de nós nos alegrarmos, irmãos, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Aleluias. Nós devemos ser mais gratos a Deus, porque por ter enviado o seu Filho amado Jesus para morrer em prol dos nossos erros, dos nossos pecados. Aleluias. É por isso que o crente deve viver adorando e exaltando o nome santo do Senhor, porque outrora nós vivíamos numa vida de pecado, numa vida de miséria, às vezes depressivos, às vezes angustiados, às vezes possessos, mas Jesus Cristo teve, mas o nosso Deus, Ele teve misericórdia de nós e enviou o seu Filho amado Jesus para morrer, aleluia, ali naquela cruz do Calvário, para nos dar o direito de vida eterna, para nos dar o direito de salvação, aleluia. É por isso que devemos viver agradecendo, é por isso que devemos viver adorando a este Jesus, aleluia. E você, meu amigo, que nos visita nesta noite, eu não sei como você chegou aqui, não sei como está a tua situação, não sei como está a tua vida, mas o nosso Jesus, Ele sabe. E se você estiver passando por problema, se você estiver enfrentando algo que é insolúvel, o nosso Deus, o nosso Jesus, Ele pode resolver, aleluia, porque nada é impossível para o nosso Deus, aleluia, glória a Deus. Enquanto o mundo está aí se alegrando com as festas juninas, com as coisas que vêm trazer miséria e sofrimento para a vida, nós estamos aqui nesta noite adorando e exaltando e glorificando o nome santo do Senhor, aleluia. É honra demais para a minha vida e para a tua vida nesta noite, saber que estamos servindo a este Deus. Vamos continuar louvando a Deus em nome de Jesus. Culto de missão. Nós devemos louvar a Deus com os hinos de missão em nome de Jesus. Nós vamos adorar a Deus nesta noite. Peço à igreja que me ajude. Hino de número 126 da nossa harpas. Aleluia. Bem-aventurado que confia no Senhor, como fez Abraão. Ele creu ainda que não via, e assim a fé não foi em vão. É feliz quem segue fielmente nos caminhos santos do Senhor. Na tribulação é paciente
esperando no seu Salvador. Os heróis da Bíblia Sagrada não fluíram logo seus troféus, mas levaram sempre a cruz pesada para obter poder dos céus, e depois saíram pelo mundo como mensageiros do Senhor, com coragem, proclamando Cristo Salvador. Quem quiser de Deus terá coroa, passará por mais tribulação. As alturas santas ninguém voa sem as asas da humilhação. O Senhor tem dado aos seus queridos parte do seu glorioso ser. Quem no coração for mais ferido, mais daquela glória há de ter. Quando aqui as flores já florescem, as dos céus começam a brilhar. Quando as esperanças desvanecem, o aflito crente vai orar. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação, e do céu as lindas melodias se ouviram na escuridão. Se confia tu inteiramente na imensa graça do Senhor. Seja crente longe do desalento e confia no seu santo amor. Aleluia, seja a divisa do herói todo vencedor, e do céu mais forte vem a brisa que te leva ao seio do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Engrandecido é o nome santo do Senhor Jesus, que vive de eternidade a eternidade. Nós vamos ouvir a palavra de Deus nesta noite, o presbítero Samuel, fazendo a leitura da palavra e orando pela mesma em nome de Jesus. Aleluia. Cumprimento a amada igreja na paz do Senhor. Graças a Deus, né? Por mais um culto de missões na presença desse Deus maravilhoso, né? Quer dizer, nessa noite que cada um de vocês que estão aqui, vocês são frutos de missões, né? Muitas vezes a gente não vê, a gente não percebe, mas enquanto a igreja está orando, enquanto a igreja está evangelizando, né, fazendo culto, Deus está trabalhando em vidas, né? E muitas vezes são almas são alcançadas através do Evangelho. Irmão, vamos ler a palavra de Deus que se encontra em Marcos capítulo 15, 16, desculpa, e verso 15. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia a Deus. Glória. Santo, santo é o Senhor. Marcos capítulo 16 e verso 15.
que diz: E disse: E por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios e farão novas línguas. Pegarão a serpente e se beberem alguma coisa mortífera não lhe fará dano algum. Imporão a mão sobre os enfermos e os curarão. Grandioso Deus, Pai que está no céu, nesse momento, Pai, agradecemos, Jesus querido, por esta palavra lida nesse momento, Pai. Também te agradecemos, Jesus querido, por esse privilégio que tu nos concede, Pai. Nós estamos aqui nessa noite, mais uma vez, Pai, para exaltar e glorificar o teu santo e maravilhoso nome, Jesus. Meu Deus, eu te peço, Pai, conduz esse trabalho nas tuas mãos, Jesus querido. Meu Deus, onde estiver sendo realizado um trabalho como esse, Pai, que a tua presença vai descer no meio do teu povo, Jesus querido. Nessa noite, nesse momento, Pai, faz conforme a tua vontade, não a minha, Pai. Faz aquilo que tu quiser, Pai amado, não a minha vontade, Deus querido. Deus, fala o coração de cada um nessa noite, Pai. Que nessa noite, nesse momento, Pai, que tu venha libertar, Pai. Que tu venha salvar, Jesus querido. Que tu venha curar, Pai. Eu também te peço nesse momento, Pai. Vai abrir todos os demônios por terra, Pai. Todo o laço de Satanás, Jesus querido. Meu Deus, eu te peço, Pai. Aonde estiver uma alma acorrentada, Jesus querido. Aonde estiver uma alma triste, Pai. Aonde estiver uma alma batida, Pai. Aonde estiver uma alma depressiva, Pai. Que nesta hora, neste momento, Deus, tu vai de encontro com esta alma, Pai. Levando a libertação da tua parte, Deus. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aleluia. Nós vamos ouvir os grupos nesta noite, vamos estar ouvindo grupo de crianças, logo após os jovens, e depois as senhoras, louvando ao Senhor em nome de Jesus. Muitas vezes me perguntam por que eu sou tão feliz, por que vivo só cantando, sempre a sorrir. Eu respondo com alegria: é Jesus que habita em mim. Sou filho de um Deus vivo que sempre cuida de mim. Sou muito rico, sou milionário. Eu tenho Cristo, eu sou feliz. Aqui no mundo não tenho nada, mas lá no céu tenho um palácio para mim. Eu espero com alegria a volta de meu Jesus, para me estar com Ele e morar no céu de luz, pois Ele me prometeu lá no céu, palavra terei um novo nome, gozarei a salvação. Sou muito rico, sou milionário. Eu tenho Cristo, eu sou feliz. Aqui no mundo não tenho nada, mas lá no céu tenho um palácio para mim. E você é o meu amigo que está sempre a me ouvir. Se tu queres ser feliz, essa hora eu sei. Então serás como eu, viverás sempre a cantar. Serás também milionário, com Jesus irás gozar. Sou muito rico, sou milionário. Eu tenho Cristo, eu sou feliz. Aqui no mundo não tenho nada, mas lá no céu tenho um
vamos ouvir alguns irmãos falar do amor de Deus. Então, se tiver testemunho, testemunhar nesta noite, aleluias, falar o quanto Deus é bom, o quanto Deus é maravilhoso. Nós vamos estar ouvindo a nossa irmã Aline, com a oportunidade, fazendo conforme Deus colocar no seu coração nesta noite. Logo após, nós vamos estar ouvindo o pastor Josamias louvar a Deus com o hino. Eu tinha visto pastor, mas graças a Deus, em nome de Jesus, nós vamos depois estar ouvindo o nosso pastor louvando a Deus, em nome de Jesus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Eu quero nessa noite estar aproveitando essa oportunidade para estar compartilhando com os irmãos um pequeno testemunho sobre esse trabalho de missões, esse trabalho com o grupo das sacoleiras. Desde a época da pandemia, na época da pandemia, a gente não tinha muito o que fazer e nós começamos a nos organizar para poder fazer alguma coisa, né? E aí surgiu o grupo do Bazar e outros trabalhos foram surgindo, mas eu queria compartilhar para os irmãos algo bem marcante para a minha vida nesse tempo. Teve um dia que nós viemos prestar conta e o pastor fazia reunião com a gente e ele pediu para, eu já até contei isso para algumas pessoas, mas eu nunca contei aqui, né, para compartilhar com os irmãos. E aí um dia o pastor falou assim, que naquele dia ele ia fazer uma oração naquele dia, sempre que acontecia a gente prestava conta, ele ensinava algumas coisas para a gente e no final ele orava. Só que naquele dia, não sei se alguma irmã lembra, mas teve um dia que ele pediu para que a gente colocasse no nosso coração o nome de alguma pessoa que a gente quisesse estar orando por um tempo e porque a gente pensasse. Naquele momento eu não sabia porquê, mas eu pensei em alguém da minha família e fiquei com aquilo no coração e levantei para que o pastor fizesse a oração e o pastor ele disse assim, que sempre que a gente semear na obra de Deus, naquilo que a gente semear, a gente vai colher. E ele até brincou, que a gente não tem como plantar uma coisa e querer colher outra. É na área que você escolhe para poder semear, é naquela área que Deus vai abençoar. E eu não sabia que no futuro, né, que bem depois, passaria por uma situação que seria necessário de fato que acontecesse um milagre, um grande milagre. E naquele dia eu levantei, o pastor orou, aí passou 1 ano, 2 anos, e a gente ora, né? E a gente coloca no coração e a gente passa. Só que teve um dia que eu precisava de um grande livramento da parte de Deus, de livramento de vida, era vida ou morte. Naquele dia, eu bem desesperada e muito angustiada, eu estava dirigindo e eu parei e não sabia muito o que fazer, e eu parei ali próximo à carnaçada, eu nem contei isso nem para meu esposo ainda. E aí eu falei assim, Senhor, não tem saída, não tem. Só que eu estava muito angustiada, eu não podia dirigir. E eu fiquei ouvindo uma música e falei, Deus, não tem como, não tem nem. Eu vou pedir como para o Senhor, porque é uma situação que eu nem pedi, eu tinha condição de pedir. E ali naquele momento eu senti o Espírito Santo falando no meu coração assim, há 2 anos atrás eu te dei livramento para esse dia. E eu fiquei, Jesus, e o que foi? E eu fiquei sem entender direito. E o Espírito Santo falava de novo no meu coração. O livramento que eu estou dando hoje, eu te dei há 2 anos atrás. Só que Deus fala e a gente parece que a gente duvida, né? Aí eu fiquei assim, 2 anos atrás. Deus é tão maravilhoso que ele podia dizer assim, sua burra, né? Não precisa ficar questionando, não, só viva. Eu estou dizendo que eu já dei o livramento. Aí eu vim caminhando. Vocês acreditam que o Espírito Santo ainda fez questão de me lembrar? Lembrar o dia, lembrar o momento. Então eu quero dizer para os irmãos que nesse dia, estava acontecendo algo, Deus usou o pastor. E o pastor disse claramente, na área que tu semear é na área que tu vai colher. E muito tempo depois o Espírito Santo fez questão de me lembrar. O livramento que tu está pedindo hoje, que tu acha que não tem saída, eu já dei há anos atrás. Então eu quero te dizer nessa noite
que eu quero lançar essa palavra sobre a tua vida, que foi a palavra que um dia o pastor lançou sobre a minha vida. Se tem alguma área da tua vida que tu precisa de ajuda, é na obra de missão, porque aonde tu semear, é aonde tu vai colher, amém? E assim eu agradeço a minha linda oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós vamos ouvir o pastor Josanias adorando a Deus em nome de Jesus. Graças a Deus que nos dá vitória por Cristo Jesus, o nosso Senhor. A paz do Senhor, irmãos. É sempre uma alegria estar na casa de Deus, reunidos com o intuito de honrarmos, de adorar o Senhor. E comigo não é diferente. Estou feliz por estar aqui e por saber que antes que chegássemos, Jesus já estava aqui para nos aguardar, nos abençoar. E a sua presença é real, sem dúvida, aqui nessa noite. E quando se trata de culto missionário, culto de missões, nós sabemos que a missão é uma coisa que é uma incumbência de todos os crentes, não só dos obreiros, mas de todos nós. E cada um de nós, por mais que imagine que não, mas ganhamos almas para Jesus. Contribuindo, né? Nos contribui com os outros. Às vezes a gente faz um apelo para alguém, ele aceita Jesus, mas outro já havia lançado a semente no coração dele, né? Então é uma comunidade que se junta para ganhar as almas para o reino. E unidos nós fazemos isso. Vamos louvar o Senhor com o número 422.
Deus, engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Vamos continuar ouvindo os irmãos, louvando, adorando a Deus, fazendo conforme Deus colocar no seu coração nesta noite, em nome de Jesus. Nós vamos estar ouvindo a nossa irmã Miriam Nobre, em nome de Jesus, fazendo conforme Deus colocar no seu coração, adorando a Deus, testemunhando o povo, fazendo a vontade de Deus colocar no seu coração, em nome de Jesus. Salve a igreja, uma paz do Senhor. Eu tenho um testemunho para contar. Em meados de mais ou menos uns 2 anos, Deus usou um vaso e falou para mim: eu vou tirar algo de ti. Aleluia. E o tempo foi passando. E ali eu guardei aquelas palavras no meu coração e entreguei na mão de Deus. Eu me lembro que era uma manhã assim, mais ou menos, não sei se tem mais ou menos 1 ano e pouco, era um domingo, e eu acordei com aquela voz falando no meu coração, como se fosse uma profecia, dizendo: tu vais passar por algo difícil, mas eu vou estar contigo, e será necessário para que tu se achegue mais perto de mim. E o tempo foi passando. De repente meu pai não estava se sentindo bem, era uma manhã, e eu precisava trabalhar, mas Deus tocava no meu coração: vai no quarto do seu pai. E ali ele, muito afragelado, começou a orar, e Deus usou ele e falou: vou tirar algo de ti. Eu falei: ó, Deus confirmando o que me falou naquela manhã. E aí eu guardei aquelas palavras no meu coração, e ele dizia: tu vais passar por algo difícil, mas eu vou estar contigo. Eu lembrei daquelas palavras na manhã do domingo que eu acordei ouvindo aquela voz falar brandamente perto de mim. Aí eu me lembro que eu cheguei até pai e falei: pai, quando Deus fala que a gente vai passar por algo difícil, é difícil? Pai, é difícil. Mas ele disse que vai estar comigo, e eu guardei aquelas palavras comigo. De repente as coisas foram se apertando, e aconteceu de eu ficar muito doente com o útero não estava muito bom. Aí chegou uma determinada vez que eu deixei uma ressonância lá na regulação, e essa ressonância não saía. E eu falei: Jesus. Aí todas as vezes que vinha, que tinha campanha de oração aqui em prol das curas, eu vinha. Aí eu coloquei na minha mente e pensei: recebi a oração e não estou tendo a cura, me lembrei que Jesus falou que eu iria passar por algo difícil. Aí eu guardei aquelas palavras no meu coração e falei: Jesus, como eu sei que nas orações das campanhas eu não fui curada, abre as portas, meu Deus, para que, se tu queres que eu passe por algo difícil, para que eu venha tratar, para que eu venha, para que as portas venham ser abertas, para que eu faça a minha ressonância. Meus irmãos, não demorou nem 15 dias a ressonância saiu. Eu falei: oh, mas Deus é maravilhoso. Ali na hora que eu fiz a ressonância, o médico olhou para mim e falou assim: Miguel, vai fazer sua cirurgia. Não há exame nenhum que mostra mais o que tu tem. É só a cirurgia. E ali eu lembrei daquelas palavras e fui fazer a minha cirurgia. Ali naquele momento, quando aquele médico me cortava, eu sentia assim a mão de Deus me segurando. E eu não via claramente a voz de Cristo falando comigo: eu estou contigo, eu estou contigo. Aleluia, glória a Deus. E ali eu fiz a minha cirurgia e cheguei em casa. E ali deitada na minha cama, eu fiquei assim pensativa: oh, as palavras que Deus me diz, que iria tirar algo de mim. Aí naquele momento, muito afragelada, eu pedi a Pai para orar por mim. Eu falei: oh Pai, ora aqui por mim, porque após a cirurgia a gente não é a mesma. A gente tem que esperar ali o processo doloroso, né? E ali eu deitada na minha cama. Aí Deus usava meu pai e dizia para mim: cante. Vai cantando, vai.
mesmo nas horas difíceis, Deus está conosco, Ele segura as nossas mãos, Ele fala conosco. A gente não tem que temer, a gente só tem que prosseguir firme. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Engrandecido o nome do Senhor Jesus, ó Deus, para agir na vida dos seus filhos. Aleluia. Quando nós confiamos no Senhor, Ele age de forma extraordinária. Coisa que parece impossível se torna possível, porque Deus está na direção. Por isso que devemos colocar Deus na frente de tudo das nossas vidas, porque Ele é quem cuida dos seus. Nós vamos ouvir Luísa louvar a Deus com hino nesta noite. Nesse louvor estaremos contribuindo com os dízimos e com as ofertas da casa do Senhor. Você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta de missão, contribua com alegria para o reino de Deus. Aleluia. Você não sabe o tamanho e a importância que é esta oferta que você colocar nesta salva, nesta noite. Aleluia. Talvez você pense, é apenas R$5, é apenas R$10. Que diferença vai fazer? Vai fazer diferença sim. Tem muitas almas aí através desta oferta que você contribui, sendo liberta da miséria, sendo liberta dos demônios, sendo transformadas. Aleluias. Não pensa que é apenas uma ofertinha, não. Aleluias. Isso aí é coisa grande diante de Deus. Quando você contribui com amor, quando você contribui com alegria, aleluias, Deus Ele está vendo o teu coração, aleluias, e vai te abençoar poderosamente. Basta você crer. Salve a todos com a paz do Senhor. Vamos continuar adorando em nome de Jesus. Glória a Deus. Pode soltar. Aleluia, Jesus. Que nós possamos deixar ser guiados pela voz do Espírito Santo de Deus. E a voz de Deus, ela nos guia nos momentos maus, nos momentos bons. A Bíblia mesmo já diz que a voz de Deus falando: quando passares pelas águas, elas não te afogarão. Quando passares pelo fogo, Ele não te queimará. Então a voz de Deus estando conosco, seja no vale, seja em cima da montanha, nós estaremos seguros, porque a voz dele nos garante vitória. Glória a Deus, aleluia. O retorno aqui, ó. Ecoa sobre as águas agitadas da mãe que não consegue descansar. Aumenta o pleno. Tua voz, Senhor, fez surgir o universo. Tua voz, Senhor, é cheia de majestade. Ela aponta a direção, dissipa toda a confusão e traz luz na escuridão. Eu preciso parar toda
Senhor Jesus. O Espírito Santo de Deus nos traz paz e paz. Aleluia. Essa presença de Deus nos traz paz. Como é bom servir a este Deus. Aleluia, glória a Deus. Tem coisa melhor neste mundo do que servir a este Jesus, do que adorar este Deus maravilhoso. Aleluia. E nós temos este privilégio de servir a este Deus. Nós vamos estar apresentando alguns amigos e irmãos que nos visitam nesta noite, em nome de Jesus. Conforme eu for falando o seu nome, dê um sinalzinho com a sua mão para a gente, para a igreja ficar te conhecendo em nome de Jesus. Onde está o nosso amigo Neto? Onde está Neto? Está ali. Deus abençoe em nome de Jesus. Também o nosso amigo Mateus. Onde está? Deus abençoe. Bruno está ali. Deus abençoe. Nossa amiga Raíssa. Deus abençoe. Gabriel, onde está? Ali, Deus abençoe. E 4 visitantes que não quiseram colocar os seus nomes, sintam-se apresentados em nome de Jesus. Também alguns irmãos que nos visitam nesta noite, que o nosso pastor Josanias, igreja conhece, e também a nossa irmã Ivaneide está ali. Que Deus continue abençoando em nome de Jesus o nosso pastor e nossa irmã Ivaneide em nome de Jesus. E também quero apresentar aqui o nosso irmão William, que aceitou Jesus ali na secretaria nesses instantes. Que Deus continue abençoando a vida desses irmãos em nome de Jesus. O que a igreja quer dizer aos nossos visitantes? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Que Deus continue abençoando a sua vida em nome de Jesus. Quero convidar a igreja para se pôr de pé. Vamos estar fazendo uma oração, apresentando o nosso irmão Luiz Alexandre, que vai estar ministrando a palavra de Deus. O nosso irmão Milson, ora, apresentando o irmão Luiz Alexandre em nome de Jesus. Glória a Deus. Também cumprimento os irmãos do Pai do Senhor Jesus. Amém. Oramos. Senhor meu Deus, amado Pai, em nome de Jesus, que agradecemos ao Senhor, papai. Meu Deus, pela vida do nosso irmão que vai trazer aqui, meu Pai, a mensagem do Senhor. Papai querido, papai amado, que o Senhor venha trazer a revelação da Tua palavra, a inspiração, meu Deus, na vida dele, para que ele possa, meu Pai, transmitir, meu Pai, o que o Senhor tem para nós nesta noite. E assim nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Nessa noite nós estamos felizes porque o Senhor tem feito grandes coisas ao nosso favor. Depois de um culto de Santa Ceia pela manhã, onde Jesus visitou a sua igreja, e nós sentimos grandemente a presença do Senhor. Nessa noite não tem sido diferente, onde o Senhor já tem falado através dos louvores, de testemunhos. E eu afirmo aos irmãos que se o culto encerrasse nessa hora, nesse momento, eu já retornaria para casa saciado com tantas coisas boas da parte de Deus. Mas nós temos ainda a responsabilidade de passar para a igreja aquilo que o Senhor pôs em nosso coração. E eu creio que nessa noite alguém precisa ouvir esta palavra. E à medida que essa palavra for sendo liberada por Deus, oramos ao Senhor para que o Espírito Santo encontre a guarida e faz aquilo que apraz ao coração de Deus. Salmo 126 nos diz: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, éramos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso
e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Grandes coisas fez o Senhor por nós, pelos quais estamos alegres. Amém? Grandes coisas fez o Senhor por mim, grandes coisas fez o Senhor por você, e nós temos muitos motivos para nessa noite estar alegres com Jesus. Haja vista que a alegria do cristão não consiste em um cigarro de maconha, em um copo de bebida alcoólica. A alegria do cristão genuíno, ela não está confidenciada a um relacionamento extraconjugal, mas a alegria do cristão é saber que o nosso nome está registrado no livro da vida. E quando nós deixarmos o solo terreno, partirmos para as mansões celestiais, nós pisaremos a uma cidade, pastor Josanias, de acordo com os relatos do nosso irmão João, uma cidade que ela é calçada de ouro e cristal. Aqui nessa terra só quem tem ouro são pessoas de grandes poderes aquisitivos. E está guardado nos maiores e mais sofisticados bancos, protegido por muitos sistemas de segurança. Mas lá no céu, aquele que ali chegar, você não vai precisar armazenar ouro em um cofre, mas você vai ter o privilégio de andar sobre as ruas, das quais as ruas são calçadas de ouro e cristal. Quando eu leio nas Sagradas Escrituras esta palavra, isso me motiva a continuar na presença de Jesus. Quando eu leio nas Sagradas Escrituras, mandando me alegrar, não porque os demônios não me submetem, não porque os demônios me sujeitam, mas o relato de Jesus foi: irmão Leandro, alegrai-vos, porque tem o vosso nome escrito no livro da vida. Isso me traz alegria no coração e saber, irmão Leandro, que um dia quem estava prisioneiro do pecado, prisioneiro da cachaça, prisioneiro do tabagismo, do alcoolismo, prisioneiro de todas as drogas lícitas e ilícitas, aí Jesus Cristo usou alguém para levar a sua preciosa palavra através do Evangelho, que é poder de Cristo, e ali o Evangelho ecoou no mundo das trevas ao nosso coração, e hoje nós estamos na luz gloriosa de Cristo. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, um dia eu estava no cativeiro, um dia você estava no cativeiro, um dia nós estávamos no cativeiro. Alguém no cativeiro, das obras de Satanás, da bruxaria, da macumbaria, alguém no cativeiro do candomblé, alguém no cativeiro do alcoolismo, alguém no cativeiro das mentiras, das jogatinas. Ao certo é, se não estava na presença de Jesus, em algum cativeiro de Satanás estava, mas o Senhor quebrou este cativeiro, Leandro, e hoje nós somos livres para adorar aquele que vive e que reina para sempre. Glória a Deus. Os que voltaram a Sião parecia um sonho. Por que o povo foi para o cativeiro da Babilônia e 70 anos viveram ali sob o regime de um rei, sob um domínio de um império, aonde era tudo contrário às coisas de Deus? O que levou o povo a ser exilado ali na Babilônia? A Bíblia vai nos dizer que o profeta Jeremias, pelas manhãs e pelas tardes, levava a palavra de Deus, uma palavra de conserto, uma palavra da qual o povo voltasse para o Senhor, mas o povo estava com seu coração endurecido, seu semblante obstinado e não queria ter um conserto com o Senhor. E o tempo foi se passando até que Deus mandou que o rei Nabucodonosor entrasse em Jerusalém e ali destruísse Jerusalém. Jerusalém foi destruída, os portões foram destruídos, as muralhas foram destruídas, a cidade foi colocada a fogo, e o povo que não foi levado para o cativeiro da Babilônia
ficou em extremo estado de pobreza e miséria. E a palavra de Deus vai nos dizer que 70 anos o povo viveram ali sobre o cativo da Babilônia. Mas a mão e a boa misericórdia do Senhor, ainda no cativeiro da Babilônia, estava sobre o seu povo. Ninguém nessa noite está aqui porque é bom o bastante. Ninguém está aqui servindo a Cristo porque somos bons. Mas nós estamos servindo a Cristo porque a sua misericórdia se renova a cada manhã sobre nossas vidas. Qual é o mérito, qual é o merecimento que nós tínhamos ou temos para estar aqui, se não é a grande misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas? E a misericórdia do Senhor cada dia ela vai se renovando. E mesmo estando no exílio da Babilônia, a misericórdia do Senhor era sobre eles. E foi se passando 1 década, 2 décadas, 7 décadas se passaram. 70 anos se passaram. E o Senhor agora começa a usar de misericórdia, levantando homens piedosos como Esdras e Neemias, homens que tiveram seus corações voltados para as coisas do Senhor, para uma restauração. Alguém pode pensar o que tem isso a ver com o culto de missões. No momento que eu estou falando que homens que foram piedosos, homens que foram tementes a Deus, com seus corações voltados para uma restauração. Quando se fala de vidas, quando se fala de projeto familiar, fala-se de restauração. E aqueles homens voltaram com seus corações ali para Deus, começaram a buscar o Senhor. E Deus moveu o coração de um rei chamado Artaxerxes, da qual este rei foi sensibilizado pela palavra de Deus. Como Esdras e Neemias se apresenta, ele diz: nós precisamos voltar a reconstruir Jerusalém que está destruída, e nós precisamos que o Senhor nos dê autorização por onde nós passarmos, para que as pessoas permitam nós adquirir madeiras, adquirir pedras, adquirir o que for necessário para esta grande obra. E o rei Artaxerxes então assinou e decretou que aonde aqueles homens passassem, as pessoas estendessem as mãos e o abençoassem, estendessem as mãos e o ajudassem. E a palavra de Deus vai nos dizer que aqueles homens, eles voltaram, mas quando eles chegaram em Jerusalém, a tristeza no seu coração ecoou muito alto, porque eles não presenciaram ali uma cidade que estava no esplendor da sua formosura, mas o que eles presenciaram ali é uma cidade que ainda cheirava morte, que ainda cheirava destruição, porque havia ali um cenário de guerra devastador. Mas aqueles homens eles não entristeceram, eles não escureceram naquele chamado de Deus. Nós precisamos reconstruir. Eu não sei como tu chegaste aqui nesta noite, mas por certo eu acredito que assim como foi comigo, com cada um desses homens, dessas mulheres jovens que aqui estão, estávamos na necessidade de ouvir o Senhor. E você chegou aqui nessa mesma condição, precisando ouvir a voz de Deus bradar ao seu coração. E você só retorna para a sua casa nessa noite dentro desse cativeiro, se você quiseres, porque aquele que destrói cativeiro está nessa noite no nosso meio. Aquele que é especialista para abrir portas que estão fechadas está no nosso meio. Aleluia. E Esdras e Neemias então, encorajado por Deus, eles começam agora uma obra. Eles começam agora um projeto de restauração. E a Bíblia vai nos dizer que eles convidaram homens que foram junto com eles para aquela grande construção. E ali os homens começaram a trabalhar com Esdras e Neemias na reconstrução dos muros de Jerusalém. E a Bíblia vai nos dizer que agora de repente algumas pessoas chegaram a tentar intimidar aqueles homens de Deus, dizendo: olha, esta obra que vocês estão empenhando, a construção desses muros que vocês estão fazendo, até mesmo uma raposa passando, correndo, esses não vai suportar e vai cair. Eram alguns homens com os espíritos malignos, homens da linhagem dos Tobias, dos Sanbalates. Mas a palavra de Deus vai nos dizer que Esdras e Neemias, liderando aquele exército de homens corajosos, com o coração voltado para reconstruir a obra de Deus, eles não esmoreceram. E a Bíblia vai nos dizer que eles foram construindo e Deus ia abençoando. Mas de um lado estava a ferramenta do trabalho,
E do outro lado eles não apartavam a mão da espada, porque a qualquer momento os seus adversários viriam para tentar impedir aquela obra. E dias se passaram, e a palavra de Deus vai nos dizer que os muros foram reconstruídos. E à medida que os muros foram reconstruídos, o tempo do final do cativeiro ia chegando, até que o rei liberou o povo para voltar para suas terras. E quando aqueles velhinhos, que quando saíram de Babilônia eram jovens, agora com 70 anos que passaram, eles voltam, eles começam agora a se alegrar nos territórios de Jerusalém, mesmo com tudo destruído, mesmo com aquele cenário de guerra devastador. Eles começam agora a se alegrar, eles começam agora a lembrar daquilo que o Senhor fez por eles, o que Deus permitiu que eles enfrentassem, atravessassem, para chegar naquele momento. E aí o salmista Davi, na inspiração do Espírito Santo, ele diz: quando o Senhor trouxe dos cativeiros que voltaram a Sião, pareciam sonhos, mas não era sonho, era realidade. Quando nós olhamos para a nossa vida no passado e olhamos para hoje, toda a trajetória que nós passamos e aonde nós temos chegado e aonde nós almejamos chegar, parece um sonho, mas é um sonho real, porque Jesus Cristo, ele é especialista em trazer a realidade dos sonhos daqueles que sonham diante dele. Então a nossa boca se encheu de riso. A alegria do Senhor é a nossa força. O Senhor se alegra quando você tem a predisposição de fazer a obra dele. Muitas vezes chorando e gemendo, muitas vezes caindo, rastejando, mas você não diz um não para o Senhor. Muitas vezes sozinho, muitas vezes humilhado, muitas vezes alguém até querendo te execrar. Mas você sabe em quem você tem crido. Você sabe nas mãos de quem você está posto. Aleluia! E aí o salmista vai nos dizer que no decorrer dessa trajetória, ainda que 1000 levante ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Vale a pena nós fazer a obra do Senhor, porque a sua palavra diz que esta obra tem recompensa. Se para Esdras e Neemias a maior recompensa foi poder voltar e povoar Jerusalém, e ver Jerusalém novamente, aquela cidade frondosa, linda, maravilhosa, assim será para nós a igreja do Senhor Jesus. Estamos com os nossos pés sobre a terra, mas a nossa mente e o nosso coração está firmado na nova Jerusalém celestial. E se alguém que diz que há muitas cidades bonitas sobre este país, sobre este mundo, e eu quero concordar com você que é mesmo. Quando nós olhamos nos telejornais, as cidades que há por esse país afora, por esse mundo afora, há muitas cidades lindas. Há quem diga que até uma cidade da nossa pátria, Rio de Janeiro, é a cidade maravilhosa. Eu diria que a cidade maravilhosa é a Nova Jerusalém. Mas alguém titula Rio de Janeiro como a cidade maravilhosa. Alguém diga que Brasília é uma cidade muito bonita, foi projetada no tempo de Juscelino Kubitschek, uma cidade muito bonita. Mas há outros países que têm outras cidades lindas, como Tóquio, no Japão. Há muitas cidades bonitas, irmãos, ali em Nova York, Estados Unidos e por aí vai. Mas nenhuma dessas cidades se pode comparar com a cidade que Jesus foi o fundador, foi o projetista, foi aquele que executou. Eis que eu vou para o meu Pai preparar-vos lugar. E não foi um lugar qualquer. Os muros são de puro jaspe. Aleluia. Ali não precisa de luz como essa, ali não precisa do sol, porque a glória do Senhor é quem clareia dia, noite e noite e dia. Muitas das vezes, quando não tinha uma casa própria, era uma dificuldade para pagar o aluguel. E há quem diga que o aluguel come no prato junto com a gente. E se pararmos para pensar, tem um fundo de verdade. Muitas das vezes, festividades chegam na igreja, e por ocasiões da vida, que a nossa vida, eu quero aqui dizer com toda simplicidade, mas é verdade, há momento que você está assim, há momento que você está assim, eu estou falando na vida física, não estou falando na vida espiritual. Há momento que nós temos dinheiro no bolso, há momento que não tem dinheiro no bolso, mas a nossa alegria não está limitada a isso. A alegria que temos da parte de Cristo não se limita a isso.
Aí o porquê que você não entende de um culto como esse? Pessoas com diversas ordens de problemas, situações, mas está aí alegre, dando glória a Deus. E muitas das vezes não temos uma condição de comprar um belo par de sapato para vir para o culto, até mesmo um paletó bonito, né, Josa? Como esse que eu estou vendo o senhor com ele aí. E esse paletó também que eu ganhei, uma hora, outro dia desse, eu conto o testemunho que aconteceu com esse paletó. Minha família sabe, o irmão Oliveira, o dono da plateia também sabe, quando ele me deu esse paletó. E a quantidade de dinheiro que ele me deu no bolso desse paletó, esquecido desde a pandemia, mas uma outra ocasião eu conto. E muitas das vezes nós não temos o recurso para se quer comprar algo que nós assim gostaríamos. Mas o sapato que muitas vezes você desejava pôr nos pés e não tem o recurso para comprar, esses pés, ele vai ser transformado num arrebatamento da igreja, junto com o nosso corpo, seremos totalmente transformados. E esses pés que muitas das vezes não calçou um sapato tão famoso, uma roupa de grife tão famosa, mas quando chegarmos na Nova Jerusalém, esses pés vão pisar nas ruas calçadas de ouro e cristal, e coisas lindas e maravilhosas nos aguardam ali, porque aquilo que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem, Deus tem preparado e reservado para nós nas mansões celestiais. Eita maravilha! Dê glória a Deus nessa noite, porque você vai dar glória a Deus nas mansões celestiais também. Quando o Senhor trouxe do cativeiro, aleluia. Jesus, ele é tão maravilhoso que ele nos trouxe do cativeiro, irmão Pablo, e ele nos deu um lugar na casa dele. Eu quero dizer aos irmãos que estão no púlpito aqui não significa dizer que é melhor do que quem está aí. Não. Estar na presença de Jesus para nós sim é o maior tesouro. E aí não se limita a lugares na igreja. E aí quando o Senhor trouxe nós do cativeiro, irmão Pablo, e nos trouxe para a sua presença, Ele deu a nós, de acordo com a sua palavra, autoridades sobre os espíritos imundos, sobre as enfermidades e sobre todas as ordens de problemas que surgirem nas nossas vidas. E vocês podem olhar para mim e perguntar: e o senhor, irmão Luiz, ou você, irmão Luiz, é testemunha disso na sua vida? Eu sou testemunha. Eu sou testemunha. O irmão Roberto fazia obra missionária, mas eu, na comunidade de São José, e o irmão Roberto está aí e testifica comigo o que eu vou falar aqui. E visitávamos uma família com 7 filhos. E quando nós começamos a falar do amor de Jesus naquela casa, nós percebemos um clima diferente ali. E aquela criatura, ao olhar para nós, ela foi possessa por um espírito mau. E quando eu olhei, que eu conheci que era Satanás que estava ali, levantei minha mão, o irmão Roberto estava, mas eu direcionei a mão em direção àquela criatura e o espírito mau caiu por terra. Mas não foi só daquela mãe que caiu, aquele demônio caiu por terra. Todos os filhos estavam com algum demônio na vida. E nós, em nome de Jesus, expulsamos todos para a glória de Jesus. Ele diz: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e todas as ordens maléficas. Você tem essa autoridade dada por Jesus. Você tem essa autoridade dada por Jesus. Do que dizer que um dia, quando orávamos por alguém, irmão Moura, que estava com um tumor maligno na cabeça, o senhor testemunhar mais a irmã Iris, e nós oramos aquela criatura e o tumor estourou na hora para a glória de Jesus. Aleluia. Do que dizer, irmão Moura, quando nós oramos aquela mulher que tinha feito uma cirurgia de tireoide, um aparelho na garganta, Jesus tirou o aparelho, fechou o local e o milagre aconteceu para a glória de Deus. Ou eu estou falando algo aqui, irmão Moura, que não seja verdade. Aleluia! Jesus é bom. Ele é bom. Aí ele trouxe nós do cativeiro e deu a nós um novo nome que está registrado no livro da vida. E ainda deu a nós autoridade, irmãos. Muitas das vezes a irmã pega o microfone e vai cantar um louvor e dentro de si está ali arrasada. Mas quando abre a boca e canta, a igreja recebe a essência do Espírito Santo. Porque somos simplesmente vasos de barro. Mas o Senhor, dono da essência, o dono, o oleiro, é Ele
Ele que usa de acordo com a sua vontade. Então a nossa boca se encheu de riso, esse riso quer dizer, o nosso coração está regozijando de alegria na presença do Senhor. Esta alegria ela não vai mais sair, como dizia o corinho lá no passado, de dentro do meu coração, porque foi Jesus que deu essa alegria, e ela não consiste naquilo que temos, naquilo que conquistamos financeiramente, mas ela consiste, irmão Pablo, irmão Micael, se nós continuarmos na presença de Jesus. O mundo olha para nós e diz que o que aquele povo tem que eu não entendo. O que é que tem aquele povo, aquela gente que eu não entendo? O que nós temos, vocês podem ter também. O que nós temos é o que Jesus prometeu ficar em Jerusalém, até que do alto do céu seja revestido com poder. O Espírito Santo Consolador, Ele é sobre nossas vidas, e é Ele que traz alegria ao nosso coração. Qual é o cativeiro que está afligindo a tua alma? Qual é o cativeiro que a sua alma está sendo aprisionada? Nesta noite, Jesus de Nazaré está presente neste culto. E eu tenho uma palavra que vai alegar muito o seu coração. E ele só vai embora daqui, se é que eu posso assim dizer, depois que o irmão fechar ali a porta e trancar o portão, ser o último a sair. É o primeiro que chega e é o último que sai, se eu posso conjecturar dessa forma. Ele está aqui nessa noite, ele quer mudar a sua sorte, a sua maneira de viver, este cativeiro que está carcomendo a tua alma. Ele quer mudar, ele quer te libertar. A Bíblia diz: vinde e arguei, porque ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate, se tornarão alvo como a neve. Ainda que os vossos pecados sejam como o carmesim, se tornarão alvo como a pura lã. Quando vocês chegarem à presença de Jesus e receber o Senhor como seu sublime, como seu eterno querido Salvador, Jesus, ele permanece neste lugar e ele quer te libertar, não importa como esteja a sua vida. Irmão Luiz, eu já fiz tanta coisa ruim, mas eu já fiz tanta coisa que não presta. Será que para mim ainda há esperança de salvação? A palavra do Senhor para a sua vida é: naquela tarde em que Jesus estava crucificado naquele lugar chamado Gólgota, um ladrão salteador à sua esquerda, o outro à sua direita. Enquanto um zombava, escarnecia, o outro humildemente falava: você nem temes a Deus estando nesta situação, porque os nossos pecados nos trouxeram a isto. Mas esse homem é santo, esse homem é justo, esse homem não merecia estar nesse lugar. E aquele homem refutou as palavras do ladrão que estava à esquerda, e olhando para o Senhor Jesus, ele disse: mestre, lembra-te de mim quando tu estiveres no teu reino. Aquele homem que era um ladrão, um malfeitor, um terrorista, aquele homem que era perverso, naquele momento Jesus olha para aquele homem e olha o seu coração e vê no coração daquele homem, aleluia, a verdade e o reconhecimento que era um pecador e precisava do Senhor. Ele disse: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Mas não era um pecador miserável, não tinha feito tantas coisas ruins, porque agora esse homem será o primeiro a adentrar o paraíso ao lado de Jesus, porque ele reconheceu que era um pecador e ele sabia que sem Jesus para ele estava tudo perdido, ele estava condenado. Nessa noite o Senhor põe fim a este cativeiro, esse cativeiro que tem destruído a sua vida, esse cativeiro que tem destruído a vida do seu familiar. Nessa noite, se o Senhor fala pela minha boca, este cativeiro caia por terra em nome de Jesus. Este cativeiro chega ao fim em nome de Jesus. Ele quer te restaurar, Ele quer te libertar. Não importa por onde você andou, o que você fez, o que você já aprontou, mas o importa é que você olhar para a cruz de Cristo e reconhecer Jesus como Senhor e Salvador, entregar a sua vida nas mãos do Senhor. Ele vai te perdoar e Ele vai pegar o seu nome e vai registrar no livro da vida. Por quê? Porque a partir desse momento você está nascendo de novo. Cada criancinha dessa, quando nasceu, os pais
Até o quinto dia ali foi ao cartório, e lá levou o nome, sobrenome, e aquela pessoa que trabalha lá no cartório registrou essa criança de acordo com o nome dado pelo pai, certamente, porque a mãe não pode ir porque está recuperando do parto. E ali aquela criança passou agora a ser um cidadão ou uma cidadã brasileira, com CPF, com toda a dignidade. Quando aceitamos Jesus, nós deixamos de ser simplesmente um cidadão terreno e passando agora a ter duas pátrias. A pátria terrestre na qual nós estamos, mas passamos também a ter direito à pátria celestial. E além de Jesus Cristo, aleluia, escreve o nosso nome no livro da vida. Porque quando Jesus me arrebatar a sua amada igreja, a igreja sobe no arrebatamento. Mas aqueles que não estiverem com o seu nome registrado no livro da vida, lamentavelmente o Senhor diz: esse foi lançado no lago de fogo. E não é isso que eu te apresento nessa noite. Eu não te apresento o lago de fogo, eu não te apresento o juízo no final, mas ainda quando há tempo eu te apresento o Cristo ressurrecto, aquele que morreu na cruz e ao terceiro dia ressuscitou e nos garante vida, e vida com abundância aqui e no porvir. Então nessa noite, querido ouvinte da palavra de Deus, eu estou finalizando, mas deixo a você essa mensagem, deixo a você esse convite: venha para o Senhor enquanto você está tendo a oportunidade, porque a oportunidade nem sempre nós temos. A oportunidade nem sempre nós temos. Há um provérbio chinês que diz: uma chance perdida, uma palavra ministrada, uma flecha tirada, uma palavra ministrada, uma flecha tirada é uma oportunidade perdida. Nem sempre teremos a oportunidade de termos novamente. Mas se tu nessa noite ouviu a palavra e seu coração foi alcançado pela palavra, pelos louvores, pelos testemunhos, é a noite aceitável, porque o apóstolo Paulo, escrevendo a igreja de Romanos, irmão Paulo, no capítulo 10, e o versículo 9 diz: a saber, se com o teu coração tu creres, aleluia, para a justiça, e com tua boca fazeres confissão, serás salvo. Nessa noite é noite de salvação. Então entrega a sua vida para o Senhor, faça um encontro com Ele, e Ele vai escrever seu nome no livro da vida. Esse cativeiro vai ser nessa noite manietado, destruído, e você passará a ter alegria na tua alma, passará a ter prazer na tua vida, e saber que, aleluia, com Jesus tudo vai bem. Então nessa noite eu agradeço a minha oportunidade e peço ao Espírito Santo que esteja incumbido de fazer aquilo que nós não temos condição de fazer. Querido ouvinte, você ouviu a palavra? Tá. Enquanto a igreja está orando, você ouviu a palavra? Venha do seu lugar, entregando a sua vida ao Senhor Jesus. Entrega a sua vida ao Senhor Jesus. Venha nesta noite. Não preocupe com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã é incerto. Mas você ouviu, venha. Irmão, você está do lado de alguém aí, ó, e essa pessoa não é crente. Você toca nele de forma bem educada: vamos lá, irmão, eu vou com você. Porque eu sei que enfrentar esse corredor aqui com quase 30 metros de comprimento na igreja não é fácil. Mas dá um toque nele e fala: vamos lá, eu vou com você. É um momento de batalha espiritual, onde nós temos que adentrar no mundo de que essa pessoa se encontra e ajudar essa pessoa a sair, porque Jesus quer tirar essa pessoa desse cativeiro nessa noite. Então venha em nome de Jesus, aonde você está, dá um sinal com a sua mão e venha, porque foi assim comigo, não foi fácil, foi assim com essa igreja, não foi fácil, mas alguém intercedeu, alguém orou, alguém ministrou a palavra e o Espírito Santo nos ajudou a chegar. Então você está ouvindo, venha nessa noite, dê um sinal, e um dos irmãos, das irmãs vai estar lhe ajudando a chegar até aqui, e nós vamos orar por você, para você ter a certeza de vida eterna, o seu nome é escrito no livro da vida. Venha nessa noite, aceita Cristo, porque você pode no dia de amanhã não chegar, no dia de amanhã pode nunca chegar para mim e para você. Você ouviu, você creu nesta palavra, você foi tocado, então vem em nome de Deus. Quando eu estou falando, há pessoas que estão tendo arrepios. Assim diz o Espírito Santo. E se você está tendo, vem em nome de Jesus. É o Espírito Santo tocando na sua matéria. Vem, irmão, vem, amigo, vem, amiga, nessa noite. Não deixa para amanhã. Vem em nome de Jesus, porque o amanhã pode nunca chegar para você. Então venha nessa noite, em nome de Jesus. Se hoje ouvires a voz de Deus, não endureçai o vosso coração, mas venha
Jesus. Glória a Deus. Que o Espírito Santo venha conceder uma outra oportunidade. Dia 13, cruzada no Escócio. E o ônibus vai estar saindo às 18 horas. É isso, irmão? O ônibus vai estar saindo às 18 horas aqui da porta da igreja. Então, no sábado, a cruzada é no Escócio. Em nome de Jesus. Amém? Convido a igreja a se colocar de pé. Você que ficou com timidez de vir no final desse culto, procura alguém e nós vamos estar orando por você, mas não volta a se tomar essa decisão em o nome de Jesus. Eu e minha casa precisamos das orações. Quantos mais precisam? Então vamos orar uns pelos outros. Querido e amado Deus, nesta noite nós somos gratos a Ti, Senhor, por tudo quanto o Senhor realizou no nosso meio. Louvores maravilhosos que nos levaram mais perto de Ti, testemunhos que edificaram a nossa fé, e a Tua palavra que nessa noite foi ministrada. Nós Te agradecemos, Senhor, nós Te louvamos, nós Te adoramos, pedimos ao Senhor uma noite de um sono tranquilo e reparador, sobretudo uma semana abençoada, debaixo das Tuas potentes mãos. Pedimos ao Senhor que esse irmão, esse ouvinte que ouviu a Tua palavra e ficou, meu Deus, envergonhado de vir à frente, até mesmo tomar a decisão. Papai querido, que no final deste culto esta pessoa nos procura para estar orando e apresentando ele ao Senhor. Jesus querido, fica conosco, segura em nossas mãos e nos abençoe. Assim nós Te pedimos e nós Te agradecemos, ó Deus, no nome de Jesus. Amém? Eu convido o pastor Josanias para ministrar a bênção em nome de Jesus. A Bíblia diz que os maiores abençoam os menores, e sacerdotalmente ele é maior que eu. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todos nós, não só agora, mas para sempre. Que todos digamos amém. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém.